A Glitch Productions, produtora de Amazing Digital Circus e Mother Drones, lançou a sua mais nova animação, The Gaslight District, em português, o Distrito dos Lampejos. Além da animação incrível e ótimos personagens, ele está repleto de simbolismo e referências a temas bíblicos que pode nos ajudar a decifrar a lore desse mundo. Não, eu não tô ficando doido. Tenho certeza que a série tem uma forte inspiração nesses temas e eu posso provar aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar contando a história do Distrito dos Lampejos. O Distrito dos Lampejos se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde os humanos receberam a bênção de uma tal mão negra, fazendo que todos se tornassem imortais. Mesmo que o seu corpo apodreça e seus membros se despedacem, eles vão continuar vivos. Se passaram tantos anos que esses humanos se deformaram e agora são chamados de putrefatos. Mas é uma profecia que diz que um humano nascido de um ovo de um anjo irá acabar com todos os putrefatos. E esse humano já nasceu, e é a Melancolia, a protagonista da série. Enquanto assiste o episódio piloto, você percebe que há várias referências a temas bíblicos ou a outras obras que a referem. Além dos anjos, temos referências às 7 virtudes, que são o oposto dos 7 pecados capitais. E temos gula, orgulho, preguiça, avareza, luxúria, ira e inveja como os 7 pecados capitais. Também temos temperança, humildade, diligência, bondade, castidade, paciência e caridade como contraponto a esses pecados. Diligência e temperança já apareceram na série, indicando não só que existe mais 5 virtudes a serem mostradas, mas também que possivelmente os 7 pecados capitais também podem aparecer. Não apenas isso, existe um paraíso e um inferno. Falando sobre o paraíso, obviamente o paraíso perdido, em que os mortos sorridentes invadem, é o próprio paraíso, que é o lar das virtudes, dos anjos e da anjo-mãe. Aliás, o próprio nome Paraíso Perdido vem de um poema épico escrito em 1667 por John Milton, um poeta inglês, que conta a história desde a queda de Satanás do paraíso até a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. E existe uma frase peculiar que o próprio Satanás diz no poema que é intrigante: melhor reinar no inferno do que servir no céu. Ou seja, ele prefere ser livre, mesmo no inferno, do que obedecer a Deus no paraíso. Será que os putrefatos não estão seguindo esse mesmo pensamento? Preferem serem livres, mesmo apodrecendo eternamente, do que deixar esse mundo? Já o inferno descrito por Ken bate exatamente como o último círculo do inferno escrito em O Inferno de Dante. E isso é curioso, sabe por quê? O último círculo do inferno é justamente o inferno dos traidores, tanto que lá se encontra Judas, Brutus e Cássius, que traíram Júlio César, e o próprio diabo. Pensando assim, o que será que o Ken fez para parar lá? Esse é assunto para outros vídeos. Inclusive tem uma placa lá no Paraíso Perdido que mostra exatamente como é o inferno. E o inferno é o mesmo inferno da Divina Comédia. Então sim, é confirmado que o inferno de Gaslight District é o mesmo inferno de Dante. Aliás, todo o mundo da série não parece normal, mesmo para o apocalipse. O mundo está sempre na escuridão, como se sempre fosse noite. Pelo menos é o que é mostrado por agora. Como eu já tinha essa teoria em mente, eu fui pesquisar sobre isso e achei esses 3 versículos que podem ser úteis. Quando abri o 6º selo, vi um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina. A lua tornou-se toda como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando cai a figueira sacudida por forte vento. E o céu retirou-se como um pergaminho que se enrola. E todo monte e ilhas foram removidos dos seus lugares. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, aconteceu algo que escureceu os céus do distrito para sempre. Mas era algo que os humanos há muitos milênios fizeram ou realmente foi algo divino? E essa grande tribulação também é um ótimo ponto que comprova a minha ideia. A grande tribulação é um tempo de sofrimento e julgamento na terra, cheio de catástrofes naturais e perseguições,
especialmente contra os que se recusam a adorar a besta. Não só os desastres naturais que é citado pode explicar como todo o mundo de Gaslight District está totalmente inundado, sobrando só aquele pedaço onde vemos a série, mas também acontece um evento que bate com uma das frases secretas da série, o arrebatamento. O arrebatamento é o momento em que, segundo várias interpretações cristãs, os crentes fiéis serão retirados da terra repentinamente para encontrar Jesus, sobrando aqueles não tão fiéis, os maus e aqueles com a marca da besta na terra. E se você perceber, na série tem várias mensagens escritas nesse idioma esquisito, e as pessoas já conseguiram traduzir boa parte deles, e um deles diz algo do tipo: o resto do mundo vive no distrito dos lampejos, sua população é menos de 10 mil, indicando que todo o resto do mundo realmente desapareceu e sobrou apenas as pessoas morando no distrito. Depois de vários e vários milênios, se tornaram os putrefatos. Mas é muita coincidência que todos os outros morreram e justamente os seguidores da Mão Negra ficaram. E também, como diz na introdução da série: bem-vindos ao Distrito dos Lampejos, abandonado por Deus. Os cidadãos desta terra estão destinados a apodrecer, a ulcerar, a encrustar e a descamar. Ou seja, justamente aqueles abandonados por Deus ficaram vivos na terra, enquanto todos simplesmente sumiram. Ah, e sobre eles serem imortais, também tem algo referenciando isso em Apocalipse também. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Esse versículo é parte da visão dos gafanhotos demoníacos, mostrando o nível extremo de sofrimento durante a grande tribulação. Se formos levar esse versículo para o mundo de Gaslight District, pode ser que após a liberação dos demônios, todos que houvesse a marca da Mão Negra ou aqueles que não se converteram se tornaram imortais. E essa imortalidade está durando até hoje. Só que o que era sofrimento no passado, hoje se tornou uma bênção para os putrefatos. E esses tais gafanhotos demoníacos apareceram no piloto. São aqueles insetos gigantes que os putrefatos comem e aparecem durante a série. Tudo bem que aquilo lá não são gafanhotos, são mais pra mosca, mas enfim, é o mesmo contexto. É confirmado que eles são demônios pelo site do RG de Gaslight District, que você pode checar escaneando esse QR Code aí. Há outros pontos que reforçam ainda mais a minha ideia, tipo a presença de um ser que é uma figura muito importante na história do Apocalipse na Bíblia. Estamos falando do Anticristo. Na série, há um culto para uma entidade chamada Mão Negra, que torna todos os putrefatos em imortais. Quando morrem, uma marca da Mão Negra brilha e eles são trazidos de volta à vida. Em teoria, essa Mão Negra, a entidade que todos servem, é o próprio Anticristo. Em Apocalipse, é dito que ele juntaria seguidores e marcaria cada um deles com o sinal da besta. Sinal esse que pode ser o sinal da Mão Negra. O outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é a profecia do humano nascido do ovo de anjo. Em Gaslight District tem uma profecia que um humano nascido de um ovo de anjo irá descer até o distrito dos lampejos e irá acabar com o reinado dos putrefatos. Isso se assemelha à profecia sobre o Messias que desceria dos céus com um exército de anjos e acabaria com todo o mal. E na série, esse Messias seria a Mel, nascida de um ovo de anjo com o sangue negro nas veias, e seria ela que traria o fim da Mão Negra e dos putrefatos. O chamado da profecia ecoa mais forte a cada dia que passa. Uma legião de anjos jogará uma tempestade de fogo em todos os seres pútridos da superfície. Não ponha seus pés na terra que será arrasada. Quando chegar o dia do seu destino, nós a guiaremos com asas prateadas. Mas talvez não seja o Messias da religião cristã, porque no cristianismo, Jesus era esse Messias, que foi crucificado, mas ressuscitou e ele iria voltar no Apocalipse. Já eu acho que encaixa mais no conceito judaico do Messias. Diferente do cristianismo, no judaísmo, o verdadeiro Messias não era Jesus, mas um Messias que ainda vai chegar no final dos tempos. Ele não seria um ser divino como Jesus, que é um semideus, mas apenas um humano normal.
E como a série já tem algumas referências à mitologia judaica, como o próprio Desmiolado, que é um literal golem, acho que Amell é o Messias dos moldes judaicos, um humano que iria vir no fim dos tempos para livrar o mundo da maldade. No fim, isso são apenas teorias, mas conforme a série for avançando na história, mais e mais segredos serão revelados. Talvez serão mais coisas que complementem ou ponham minhas teorias em xeques. Eu tô cheio de teorias sobre a série, então se gostarem desse vídeo, eu posso trazer elas também. Então, senhores, é aqui que me despede de vocês. Fique até o próximo vídeo, falou e até mais.